A Polícia Federal acaba de soltar para a imprensa que o Dias Toffoli é suspeito de corrupção e que eles vão quebrar o sigilo bancário da Merit, que é aquela empresa que ele era sócio oculto que recebeu dinheiro do Vorcaro. Por que o Alexandre de Moraes não pode esclarecer, tirar as dúvidas do povo? O que era esse contrato? Qual era o escopo do contrato? Por que mesmo estando falindo, havia uma ordem direta do Vorcaro que, olha, pode atrasar qualquer conta, mas não essa prestação aqui da esposa do Moraes? Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixa o seu like e inscreva-se no canal. Enfim, Fachin toma decisão sobre o pedido de investigação da Polícia Federal sobre Toffoli. É isso mesmo. Edson Fachin, atual presidente do Supremo Tribunal Federal, decidiu anular e remeteu ao arquivo a investigação sobre Dias Toffoli. Neste domingo 22, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, arquivou o processo que interpelava a atuação do ministro Dias Toffoli no caso Master. A arguição de suspensão foi aberta depois de a Polícia Federal levar a Fachin um relatório que apresentava menções a Toffoli extraídas do celular do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Toffoli constava em mensagens trocadas entre Vorcaro e o cunhado dele, Fabiano Zettel, a respeito do pagamento de um resort da família de Toffoli no Paraná, o Taiaiá. Em 12 de janeiro, no estopim da crise, os 10 juízes do STF se reuniram no gabinete da presidência e decidiram pelo afastamento de Toffoli. Mais tarde, naquela noite, o sistema do STF sorteou André Mendonça relator do caso. Dessa forma, a arguição de suspensão aberta contra Toffoli se tornou desnecessária. O arquivamento não afeta o andamento das investigações do Master. Isso porque a decisão dizia respeito exclusivamente à atuação de Toffoli como relator. Portanto, se o ministro poderia ou não permanecer à frente do caso. Com a redistribuição do processo a Mendonça, esse impasse foi resolvido e eventuais desdobramentos da apuração passam a ser analisadas pelo novo relator. É um dia normal no Brasil. Nesse domingo, a imprensa noticia que mais uma aberração acaba de ser decidida na nossa Suprema Corte. E é curioso porque veio do Fachin, o presidente do STF. Fachin, que no início dos trabalhos desse ano fez um discurso defendendo a criação de um código de conduta, um código de ética, dizendo que era importante, afinal de contas, a descredibilidade da nossa Suprema Corte é uma opinião entre todo o espectro político no Brasil, até mesmo da imprensa. Foi atacado pelos seus colegas na Suprema Corte por ter pedido uma coisa básica que qualquer tribunal deveria ter, um código de ética. E eu acredito que um código de ética teria ali dentro certas cláusulas, como por exemplo, o impedimento que um juiz possa votar em um processo no qual o acusado, o réu, seja sócio, ou tenha dado dinheiro para esse juiz, ou tenha visitado esse juiz 10 vezes, ou tenha viajado e feito festas com garotas de programa da Ucrânia. É o mínimo que nós esperaríamos. Parece que não. Parece que Fachin, infelizmente, não está à altura para pedir ou para liderar um código de ética no STF. Sabe por quê? Fachin confirma arquivamento de ação que pedia suspeição de Toffoli. Lembra daquele pedido de suspeição porque o Toffoli tem os irmãos dele envolvidos com o Vorcaro, o primo, Taiaiá, Merit, recebia dinheiro, empresa de fachada, resort com cassino, viagens para encontrar Vorcaro, encontrou com o Vorcaro, ligação, conversas com o Vorcaro, tudo tinha ali não só para suspender, para retirá-lo do processo, mas para que ele seja investigado, que é o que a Polícia Federal está fazendo, para que ele seja investigado como um criminoso corrupto. Fachin vai lá e... O processo foi aberto após a Polícia Federal encaminhar ao presidente da Corte um relatório tratando da relação entre o ministro do STF, o Toffoli, e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master. Fachin, se ele queria terminar a sua carreira no STF como sendo o grande criador do Código de Ética, ele demonstrou agora que ética é algo que ele não tem, por isso ele não pode relatar tal código. Então a matéria mostra que o Toffoli não só vai continuar no STF, como poderá votar nesta investigação que envolve... meus cachorros fazendo barulho aqui.
nessa investigação que envolve o Vorcaro. Preste atenção. Toffoli recebeu dinheiro, visitou, fez ligação, tem conversa, tem vídeos e tudo mais. Para vocês duas. Calma. Poderá votar nessa investigação. Pera aí, só... Continuando. Poderá votar para defender. Qual vocês acham que será a votação do Dias Toffoli? Do Toffoli? Obviamente para defender o Vorcaro. Esse é o acordo. E aqui tem mais, vamos lá. Agora, para terminar com cereja de bolo, o arquivamento ocorreu após entendimento firmado entre os ministros da corte, inclusive Toffoli. No dia 12 de fevereiro, durante reuniões reservadas no STF, ficou decidido anular o pedido formal de suspeição e, ao mesmo tempo, construir uma solução que preservasse a imagem do ministro. Eles estão preocupados em preservar a imagem do ministro e não investigar se houve corrupção ou não. Eles correm o risco de manter um ministro que vai ser indiciado pela Polícia Federal, é suspeito hoje, por corrupção, mas fazem um acordo lá no quartinho fechado, aquele que o Toffoli gravou, lembra? Um acordo, não, gente, vamos proteger o Toffoli porque nós podemos ser o próximo. Vai que eles descobrem alguma coisa de nós aqui. Se a gente for sair expulsando, aceitando o impeachment de todo mundo que tiver recebido dinheiro do Vorcaro, não vai sobrar ninguém. Então vamos lá. Esse aqui fica melhor. Aqui é melhor. Diante da pressão pública e do desgaste institucional, Toffoli anunciou que deixaria a relatoria do caso Master. Outras solicitações de suspensão de Toffoli, no mesmo caso, ainda estão sob análise e podem também ser arquivadas. Paralelamente, tramitam no Senado pedidos de impeachment contra o ministro, que até o momento não foram apreciados, porque o Davi Alcolumbre também está envolvido aí nesse caso do Banco Master lá no Amapá. Essa é mais uma aberração que acontece no Brasil. A gente está vivendo um período que são tantos escândalos envolvendo os ministros da Suprema Corte que ninguém se importa mais, mas eu me importo. É por isso que a gente tem que usar isso como combustível para o dia 1º de março. Vai ter em todas as capitais do Brasil, vai ter na Avenida Paulista. E se a gente ficar, se nós não formos para... Gente, o Brasil parou por causa de 20 centavos em 2013. Nós estamos falando de INSS sendo roubado, o irmão do Lula, o filho do Lula recebendo mesada, ministros do STF envolvidos no maior esquema de fraude bancária da história do nosso país, sem falar a economia indo pro buraco, censura, perseguição. Se nós não formos para as ruas agora, me desculpa, daqui uns dias nós seremos a Venezuela, vão estar comendo os nossos cachorros, né, Mandito? Eu não vou comer você não, tá? Porque você é magrela. Daqui uns dias seremos nós comendo os nossos cachorros. Não dá para aceitar. Se prepare porque essa semana o circo vai pegar fogo. Toda essa culminação de novas informações, mudança no relatório do Banco Master lá no STF, novas evidências de crimes, de extratos mostrando dinheiro saindo da Merit pro Dias Toffoli, Vorcaro e festa lá com putaria. Tudo isso vai culminar agora, nesta semana, onde a gente vai ter a primeira sessão do Senado. Você sabia que o Senado não fez sessão ainda, sabe por quê? Porque eles não querem permitir que aconteça a CPI do crime organizado, que está acontecendo junto com os senadores. Por quê? O senador Alessandro Vieira, que não é um cara de direita, não é bolsonarista, tá indo pra cima com sangue nos olhos, como disse a imprensa sobre Moraes, né? Nesse escândalo do Banco Master envolvendo Toffoli, Moraes, esposa do Toffoli. E aí, olha quem que eles querem convocar para a CPI do crime organizado agora, esta semana. Rapaz, o Alcolumbre não vai nem dormir daqui de hoje para amanhã. Bom, a CPI do crime organizado vota na quarta-feira o convite aos ministros do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, para prestar informações sobre o caso Master. Você ouviu direito? Ontem nós tivemos a Polícia Federal falando que suspeita que o Dias Toffoli recebeu dinheiro, fez corrupção passiva. Agora, a CPI do crime organizado quer convocar Dias Toffoli, Moraes e... A comissão quer ouvir ainda a esposa de Moraes e os irmãos de Toffoli, que são sócios da empresa que vendeu fundos ligados ao Master. Cara, isso aqui não tem cabimento. Isso aqui é uma bomba que você não tem noção. É Toffoli, Moraes, esposa do Moraes, os irmãos do Toffoli vai ter uma votação, para convocar ou convidá-los para esclarecer, para prestar informações de novo, CPI do crime organizado. Olha onde que o Brasil chegou. Vamos lá, continuando aqui um pouquinho. Como se tratam de convites, caso sejam aprovados, os ministros não têm a obrigação de comparecer.
Você acha que eles vão comparecer? Vamos analisar esse tema com o Gesualdo Almeida e também o Nelson Kobayashi, sobre esse convite, então, que deve ser votado, apresentado aos ministros. De que forma que a gente pode fazer a interpretação, começando pelo Gesualdo, a sua análise? O convite é muito frágil. Tinha que ser uma notificação mesmo. Eu sou a favor dessa... Ximaria. Porque assim, não ser convidado por uma CPI e não comparecer já é ruim demais, que é o mais provável que venha acontecer. Mas a minha expectativa é eles vão fazer o convite, ninguém vai aparecer, eles vão recusar o convite, aí vira convocação. A apuração ser levada a todo efeito. Eu sou a favor que a CPMI, embora ela deva ter um objeto certo e determinado, e nesse caso, ao meu ver, a CPI do crime organizado transbordaria para um outro assunto que não lhe diz respeito, que é exatamente a relação dos ministros do Supremo Tribunal Federal com o Banco Master e também a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Esse é um empecilho constitucional, é verdade. A CPI, por ter um foco, e esse foco é previsto constitucionalmente, não poderia trazer um outro assunto para o seu contexto. Só que tem um problema. O Banco Master, um dos fundos do Banco Master está envolvido com lavar dinheiro do PCC, que é o crime organizado. Então o PCC usava fundos ligados ao Banco Master para lavar dinheiro. Esse Banco Master também financiou aquele resort do Taiaiá e fundos envolvidos com os irmãos do Dias Toffoli, que o Dias Toffoli era sócio oculto. Então, querendo ou não, tá assim tudo interligado. E é isso, mas a gente precisa saber. Então, ao convidar essas pessoas a elas prestarem informações, pode ser muito bem esclarecido e vai ficar claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra e a vida que segue. O problema é, por que se recusam tanto? Por que o Alcolumbre está impedindo de haver uma sessão no Senado justamente para impedir que tenha uma sessão da Comissão de Investigação do Crime Organizado? Por que esse desespero de colocar em sigilo quem o Vorcaro visitou no Senado? Então, todas essas informações precisam de resposta. A Polícia Federal acaba de soltar para a imprensa que o Dias Toffoli é suspeito de corrupção e que eles vão quebrar o sigilo bancário da Merit, que é aquela empresa que ele era sócio oculto que recebeu dinheiro do Vorcaro. Por que o Alexandre de Moraes não pode esclarecer, tirar as dúvidas do povo? O que era esse contrato? Qual era o escopo do contrato? Por que mesmo estando falindo, havia uma ordem direta do Vorcaro que, olha, pode atrasar qualquer conta, mas não essa prestação aqui da esposa do Moraes. Que lá não tem, ela não aparece em momento algum defendendo, a não ser que tinha uma queixa-crime de crime contra a honra, né, de 70 mil processos que o Master tem, ela aparece em um, que é irrelevante. Por que isso não pode ser respondido? A credibilidade da Suprema Corte está indo para o ralo. Se ela já estava ruim antes com a direita no Brasil, agora ela está ruim com a direita, com o centro, com a esquerda, com a imprensa. E qual é a ação? Busca e apreensão na Casa de Receita Federal, intimação para o presidente do sindicato da Receita Federal. Então, eu acho sim que eles deveriam ir. Primeiro tem que ser votado. A gente vai ver essa votação, vai ser muito bom. A gente vai ver lá nessa comissão quem que acha que... O senador que votar sim nesse convite tem que ser corajoso, cara. Ele, não, sinceramente, porque ele sabe que se votou sim no outro dia, vai estar o nome dele em algum inquérito. E servidora Alvo de Moraes esperou tornozeleira em prisão masculina. Ruth Machado e seu advogado ficaram por 4 horas na unidade. Entenda esse caso absurdo com o ex-procurador Deltan Dallagnol. É desumano. Servidora Alvo de Moraes ficou em cadeia de homens por 4 horas. Gente, o que eu vou mostrar agora pra vocês é de uma crueldade que me deixa revoltado. Uma servidora da Receita Federal, Alvo de Moraes, foi obrigada a esperar por 4 horas dentro de uma cadeia de homens para colocar tornozeleira eletrônica. Isso é desumano, isso é cruel, isso é inadmissível. Olha aqui o que saiu no Estadão, no blog do Fausto Macedo. Suspeita de acessar dados da mulher de Moraes esperou 4 horas por tornozeleira em cadeia de homens. Alvo de busca e apreensão nesta terça, 17, por suspeita de acessar os dados fiscais da mulher do ministro do Supremo, a servidora da Receita, Ruth Machado dos Santos, foi levada pela Polícia Federal ao Centro de Progressão Provisória de São Vicente, no litoral paulista, que é uma unidade masculina, para a instalação de tornozeleira eletrônica com carga suficiente para que pudesse retornar ao Guarujá, onde mora. Segundo a defesa, a situação foi degradante e constrangedora, e eu já vou te explicar por quê. A reportagem pediu manifestação da Polícia Federal e da Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo sobre o protocolo adotado.
o espaço está em aberto. Faltou pedir a manifestação do Moraes, né? Olha, gente, a gravidade disso. Uma mulher esperando por 4 horas em uma cadeia masculina. Se houvesse qualquer falha de segurança, como uma revolta, que são comuns no sistema penitenciário brasileiro, essa servidora poderia ter sido agredida. Poderia ter sido alvo, ter sofrido violência sexual. Podia ter sido morta. Eu tenho certeza de que os agentes da Polícia Federal que escoltaram ela até lá para colocar a tornozeleira eletrônica tiveram todo o cuidado possível e foram responsáveis. Mas o risco existia. E o pior aqui não é nem o risco, é o medo que essa servidora deve ter sentido, o constrangimento, a humilhação. Porque o que fica no nosso imaginário são situações como dessas notícias aqui, ó. Jovem teria mantido relações sexuais na cadeia para sobreviver. Jovem é presa em cela com 20 homens estuprada no Pará. Defesa de indígena diz que ela foi tratada como escrava sexual de policiais em prisão no Amazonas. Ainda que ela não tenha dividido cela com homem, gente, eu não tenho dúvida de que isso tudo aí estava na cabeça dela e eu não tenho dúvida alguma de que ela realmente sentiu constrangimento, humilhação e medo. Agora, eu não duvido nada que esse era o objetivo do poderoso que está controlando essa investigação esdrúxula aí. Isso pode ter sido uma mensagem clara para os demais servidores da Receita. Ousem fiscalizar o ministro do Supremo ou os familiares do ministro e você vai ser humilhado, constrangido, colocado em risco. Porque não existe justificativa técnica para isso nenhuma. A tornozeleira eletrônica ela poderia muito bem ter sido colocada na Justiça Federal de São Paulo. Não precisava ser em presídio masculino. Gente, isso pode ter quebrado essa servidora psicologicamente. E o crime dessa servidora? Segundo Moraes, ela acessou dados da esposa dele. Mas até agora não se sabe com certeza se foi ela mesma, se o acesso foi indevido, se foi trabalho regular da Receita. Ela mesma ela tem um álibi forte. Ela estava atendendo uma outra pessoa no momento do acesso. E ela tem provas disso, que ela entregou aos policiais. Não houve uma investigação concluída, não houve processo, não houve condenação, mas ela foi tratada como uma criminosa perigosa. Eu mesmo, como procurador, trabalhei em casos em que as senhas de certos funcionários da Receita eram furtadas, eram usadas por outros funcionários para fazer coisa errada. Você tá ali todo dia, trabalhando, aí um funcionário maldoso olha para o lado e se ficar atento, ele capta o que você digita no teclado todo dia, várias vezes, e pronto, pega a tua senha. Olha aqui, ó, essa aqui foi a operação policial em que eu trabalhei lá em 2003 e veja, gente, a gente tá falando aqui de uma fraude de 100 milhões de reais, tudo com senhas roubadas. Olha aí, ó, vou aumentar aqui para você ver, tudo com senhas furtadas de outros funcionários, sem o conhecimento deles. Trabalhamos em investigação, fizemos monitoramento dentro da alfândega com câmeras escondidas instaladas, monitoramos quem digitava a senha, tudo provado. Furto de senha. E eu só estou mostrando aqui isso aqui para vocês entenderem que quando a gente fala de justiça, eu tive experiências, trabalhos, aprendizados que me dão condições de entender do que eu estou falando, o suficiente para dizer que essa ação do Moraes é abusiva e indignante. Talvez você também não tenha ficado impactado com a notícia que eu mostrei para vocês. Porque você nunca foi a um presídio, nunca sentiu o cheiro, os rostos dos presos, a ameaça no ar, o clima pesado. Eu só senti algo tão ruim comparado ao que senti em presídios quando eu estava no Congresso Nacional. Mas isso eu conto para você outro dia, porque agora eu tô indignado com isso aqui. Profundamente indignado. Porque isso aqui não é justiça, isso é vingança, isso é crueldade, isso é abuso de poder na sua forma mais vil. E aí ficam as seguintes perguntas: cadê os defensores de mulheres da esquerda? Cadê as feministas? A turma da lacração woke, a turma dos direitos humanos? Cadê os advogados do clube da impunidade e prerrogativas? Uma mulher foi submetida a um tratamento degradante por um ministro do Supremo e todo mundo tá calado? O que essa servidora sofreu é inaceitável em qualquer país civilizado. Conta aí pra mim nos comentários. Você tá tão indignado quanto eu com o que fizeram com ela?